Quando a gente está diante do evento jurídico da morte, que a gente tem que lidar com a abertura da sucessão, ou seja, abrir o inventário, a gente se lidar com a seguinte questão: quem é que são os herdeiros? Quem é que a gente vai chamar para receber a herança? E é justamente sobre isso que a vocação hereditária trata. E vamos entender um pouco mais dessa questão depois da vinheta. Antes de mais nada, eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você deixe o like, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações, porque isso é muito importante para o YouTube entender que você está curtindo esse tipo de conteúdo e entregar esse vídeo para outras pessoas que precisem desse vídeo ou que estejam interessados no mesmo tema que você. Então, aperta o like, ativa o sininho e vamos ao tema. A vocação hereditária parece um termo difícil, mas nada mais é do que a capacidade, ou melhor dizendo, a legitimidade que alguém tem para receber uma herança, tanto legítima, ou seja, aquela determinada por lei, ou testamentária. Interessante ressaltar que a herança, a sucessão legítima, que é aquela estabelecida pela lei, ela é residual. O que isso quer dizer? Ela só vai ser aplicada na ausência de um testamento. Quando existe um testamento, aplica-se a sucessão testamentária. E na sucessão testamentária não existe algo que nós vamos falar agora que é de suma importância, que é a ordem de vocação hereditária. O que quer dizer isso? Que não é porque alguém faleceu e tenha muitos parentes que esses parentes vão herdar tudo, gente. Não é assim que funciona. Existe uma ordem de preferência que a lei vai chamando para receber a herança. Então, essa ordem de preferência ela é regida pelo seguinte princípio: o grau mais próximo de parentesco exclui o grau mais remoto, ou seja, mais distante de parentesco. E são divididos, na verdade, eu dividi em 4 classes. A primeira classe nada mais óbvio do que os descendentes. E por descendentes você pode entender como filhos, netos, bisnetos e ao infinito. Mas geralmente a gente se depara na vida prática com os filhos. Eles são os primeiros a serem chamados para receber uma herança dentro da vocação hereditária, segundo estabelece o artigo 1829 do Código Civil. A segunda classe são justamente os ascendentes. E quem são os ascendentes? Pais, avós, bisavós e ao infinito. Entretanto, eles só serão chamados na ausência de descendentes, porque o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. A terceira classe está justamente consiste no cônjuge sobrevivente ou no companheiro sobrevivente, aquele que vivia em união estável e está equiparado ao cônjuge já consagrado já tanto pelo STF quanto pela jurisprudência de todo o país. Então, essa classe tem uma especificidade. Ela pode dividir a herança e você entenda dividir. O termo legal é concorrer, ou seja, competir, dividir a herança com os descendentes, mas a depender do regime de bens adotado, tanto no casamento ou na união estável, mas sempre vai dividir a herança com os ascendentes. O quarto grupo ou quarta classe está justamente nos herdeiros facultativos. E aí vamos fazer uma observação. As 3 primeiras classes ou 3 primeiros grupos que eu falei são herdeiros necessários. E o que isso quer dizer? Que quando o autor da herança ele deixa herdeiros dessas 3 classes que eu falei, ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiro sobrevivente, essas pessoas elas têm resguardada pelo menos 50% da herança, ou seja, é a parte legítima, é o direito à legítima. O autor da herança só vai poder dispor em testamento até 50%. Os outros 50% obrigatoriamente serão divididos entre essas classes de herdeiros, que são herdeiros necessários. A quarta classe, que são os herdeiros facultativos ou colaterais, é justamente o que? Irmãos, tios, sobrinhos, tio-avô, sobrinho-neto e primos. Vai até apenas ao quarto grau. Então, o primo carnal, ele é um colateral de quarto grau. Para a lei sucessória não existe. Ah, é meu primo de segundo grau. Isso para a lei sucessória não existe. E eles só serão chamados na sucessão legítima na ausência de herdeiros necessários. E eles não têm proteção
desses 50% da legítima. Portanto, caso o autor da herança não tenha deixado filhos, netos, pais, avós, esposa ou companheiro sobrevivente e tenha deixado, por exemplo, irmãos, ele pode simplesmente fazer um testamento para quem ele quiser. Que esse testamento não vai ser nulo, não vai ter redução de cláusulas testamentárias, não vai ter nenhum empecilho quanto a isso, porque são herdeiros facultativos. Eles são chamados por último. Bom, espero que esse vídeo tenha elucidado as dúvidas de vocês, que vocês tenham entendido melhor como funciona a ordem de vocação hereditária. Nós vamos trazer mais vídeos sobre direito sucessório de uma forma mais didática, como direito de representação, quando o cônjuge ou o companheiro sobrevivente vai concorrer com os descendentes, como é a concorrência com os ascendentes, enfim, vários vídeos para ajudar no seu estudo. Espero que você fique bem, acompanhe o canal e até a próxima.